passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Elias e a pequena nuvem. Esse texto sagrado de 1 Reis, capítulo 17, eu gosto muito da experiência de Elias. Dentre os personagens bíblicos, tem alguns que a gente acaba se identificando mais. Eu admiro muito o rei Davi, mas dos profetas, eu admiro muito Elias e Eliseu. São dois profetas que eles me marcam muito, embora Oséias também, aliás, a Bíblia toda. Mas dos profetas Elias e Eliseu, eu tenho retirado lições fantásticas para a minha vida, para o meu ministério, para a minha caminhada. E aquele episódio da pequena nuvem, nós sabemos que entre o ano 875 a 873 a.C., reinou em Israel um homem corrupto chamado Acabe. E houve seca e fome sobre aquela terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu em Samaria. O difícil período foi predito pelo profeta Elias. Está lá em 1 Reis 17, verso 1. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E o rei Acabe e a sua famosa e conhecida perversa esposa Jezabel, eles passaram a perseguir e a odiar Elias. Para eles, o profeta era responsável pelos males de Samaria, como se um homem pudesse ser responsável pela seca que se abatia, como castigo de Deus, na verdade. Só que a nação estava em declínio devido à idolatria. O rei e a sua esposa caçavam os profetas de Deus e os matavam em obediência e para agradar ao seu deus Baal. E ambos, Acabe e Jezabel, eram, na verdade, instrumentos nas mãos de Satanás para torturar o povo de Deus. E Elias e outros servos de Deus escaparam milagrosamente. Mas Deus então falou a Elias, lá em 1 Reis 18, no verso 1. Vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi assim, revestido da bênção divina, que o profeta se dirigiu ao rei para anunciar chuva. Disse então Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Está em 1 Reis 18, 41. Não havia uma só nuvem no céu quando Elias anunciou a forte chuva. E Elias, então, depois de ter dito isto a Acabe, se prostrou diante de Deus, pedindo a chuva que ele mesmo prometera. Irmão, isso me marcou muito, porque o profeta, por 6 vezes, orou, e no céu nenhum sinal de chuva aparecia. E o seu moço voltava e dizia: Senhor, não há nada, nem sinal de chuva. Em 1 Reis 18, 43. Queridos, eu fico imaginando o coração de Elias como estava. Como homem de Deus, cumprindo a vontade de Deus, tantas e tantas vezes nós dizemos coisas porque Deus nos mandou dizer, fazemos coisas porque Deus nos mandou fazer, mas é preciso termos uma intimidade muito grande o tempo inteiro com Deus
E Elias era um homem que tinha esta intimidade tão próxima com Deus. Mas veja, irmãos, nesse caso aqui, foi diferente da oração em que ele pediu para descer o fogo e consumir o holocausto. Ali, na primeira vez que ele orou, o fogo desceu do céu e queimou o holocausto. Mas agora, neste episódio da chuva, ele orou 6 vezes. E o moço voltava e dizia: não tem nenhum sinal de chuva. E é isto que me impressiona e me ensina. Porque as experiências com Deus, ele é soberano e ele age da forma como ele entende que deve agir, e até mesmo essa forma aqui, por exemplo, ele continuava testando, eu acredito, a fé de Elias. Quando nós somos testados, somos fortalecidos quando saímos aprovados. Não é verdade? Quantas vezes você que me ouve já foi provado e você saiu aprovado? Glória a Deus. E como é que você se sentiu depois de ter sido aprovado? Fortalecido, não é? Mas não quer dizer que Deus se agiu de uma forma, de uma determinada maneira em uma oportunidade, que aquilo vai se repetir na próxima. E ele então aqui, Elias, orou 6 vezes. E aí eu imagino, orou a primeira, e aí vai ver se vem chuva, não vem nada. Ora a segunda vez, e agora? Não tem nada. Terceira, quarta, quinta, 6ª vez, nada de chuva. Se fosse eu e você, hein? Se fosse eu e você, será que nós, na pequenez da nossa fé, será que já não teríamos jogado tudo para cima? Será que já não teríamos desistido? Será que já não ficaríamos questionando? Eu acho que Deus não existe, isso é coisa da minha cabeça. Como é que eu fui me meter nisso? Para que eu fui fazer isso? Por que eu achei que era de Deus e me meti, e agora está aí, eu estou orando e não está acontecendo? Mas quando é de Deus e o homem tem a sua fé firmada realmente em Deus, o que aconteceu? Na 7ª vez que Elias orou, o moço voltou com uma grande notícia. O que foi? O menino disse: eis que vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Irmão, você vê na imensidão do céu azul, no mar, você vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Era só um pontinho minúsculo no céu, mas era a resposta que Elias estava esperando, porque ele tinha ouvidos e olhos espirituais abertos para entender quando Deus já estava dando a resposta, que era aquele momento que Deus queria, porque às vezes a gente não sabe o que estaria acontecendo com Acabe. Acabe já teria chegado onde precisava chegar, não teria. Elias não sabia, mas Deus sabia, por isso reteve. Aí no momento certo, no momento de Deus, aí a pequena nuvem foi o sinal de Deus para Elias, e ele entendeu. Elias, diante do mínimo sinal, então, anunciou ao rei: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E veio uma grande chuva, em 1 Reis 18:45. Amados e queridos irmãos, qual a lição que nós podemos extrair da pequena nuvem? A palavra de Deus, ela contém muitas promessas destinadas aos servos que creem, mesmo sabendo que elas nos pertencem, mas nós devemos buscá-las. Elias tinha a garantia de Deus de que haveria chuva, e mesmo assim ele orou insistentemente, crendo que o céu mudaria. Elias creu, obedeceu
orou e a promessa se cumpriu. Elias poderia ter desistido, porque por sucessivas vezes ele ouviu: Elias, não há nada. Eu olho para a minha vida, eu olho para o ministério que Deus me confiou, e para a luta, que é quando eu abri a igreja. Eu sabia que teria lutas, eu só não imaginava que seriam tantas. E quantas vezes eu esperava respostas, e as respostas não vinham na hora que eu queria. E hoje eu entendo, era Deus provando minha fé, continua me provando, e eu acredito que até o último momento eu serei provado. Eu espero, como Elias, quem sabe eu seja arrebatado numa carruagem de fogo. Seria querer demais? Não, para mim só em dar um abraço em Jesus já é mais do que suficiente. Mas eu ilustro isso porque a fé de Elias, ela foi contemplada aqui na terra mesmo. Eliseu conseguiu ver a glória de Deus arrebatando Elias, que foi levado para junto do Senhor. Amado e querido irmão, mesmo que em nossas vidas pareça não haver nada, nenhum sinal daquilo que nós cremos, nós precisamos prosseguir acreditando que a seu tempo a chuva virá. Mesmo que os mensageiros olhem para nós e digam: por que continuas a crer? Nós não vemos nada, não há nada. Nós precisamos, como Elias, manter o ânimo, crer, orar e obedecer. Esperar também, né? Quer um exemplo de pequena nuvem para encerrar? Quando José, filho de Jacó, era ainda uma criança, uma pequena nuvem lhe apareceu. Em sonhos, Deus lhe falou através de simbolismos de que ele seria uma pessoa muito influente, porque mostrava seus irmãos se dobrando diante dele. As pessoas, o céu, a lua e as estrelas se curvavam diante dele nos seus sonhos. Está lá em Gênesis 37, dos 5 ao 10. E José creu, ele foi obediente. Porém, queridos, escute bem, por aproximadamente 20 anos não houve nada. Aliás, houve só desgraça na vida de José. O céu para José era como se fosse um céu de bronze, porque nenhuma nuvem, nem do tamanho da mão de um homem, aparecia para ele. Desprezado pelos irmãos, caluniado e preso injustamente, José passou tempos difíceis, talvez como eu, como você. Mas a seu tempo, quando José estava preparado então para receber a promessa, Deus lhe enviou a chuva seródia. Aleluia. Queridos, quando as promessas se cumprem em nossas vidas, sempre abençoamos muitas outras vidas. E foi assim com a chuva em Samaria, foi assim com o governo de José do Egito, e será assim comigo e com você. Repita: e será assim comigo e com você. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pense nisso, na paz do Senhor. Programa Momentos com Jesus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal
que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Ele virá. Se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover. Inunda o meu ser. Faz chover, Senhor, sobre esta nação.
Programa Momentos com Jesus.